Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo essa videoaula. Eu sou Rodrigo Mancusi, eu sou cantor, eu sou ator, compositor e professor de canto e eu tô aqui para dar uma aula de iniciação ao canto popular. Então essa aula é para você que está querendo ter um pouco mais de contato com o seu instrumento, né, que é a voz, quer ter uma aula de canto inicial, quer conhecer um pouco mais, né, teve poucas experiências e quer se aprofundar um pouquinho mais. Para você que já teve muitas aulas, que já conhece muito bem o seu instrumento, né, que já canta há um tempo, talvez essa aula seja um pouco básica para você, porque o modo como eu vou abordar, né, algumas imagens, enfim, alguns exercícios, talvez seja bem básico para você. Claro que, né, a gente sempre tem coisas a aprender e eu posso ter algumas coisas também a contribuir nessa nossa troca. Então fica à vontade se você quiser ficar, mas é mais compartilhando que essa aula ela vai ser mais voltada mesmo para uma iniciação ao canto popular, para a gente ter superficialmente mesmo uma noção do nosso aparelho, né, da nossa voz, do nosso instrumento, e alguns exercícios também para que a gente possa aquecer, conhecer, reconhecer esse nosso instrumento que é a voz. Bom, então vou começar dizendo que voz nada mais é do que ar, né? É um ar que passa pelas nossas pregas vocais, cordas vocais, que moram aqui na nossa laringe, né? Que é aqui onde a gente consegue movimentar, né? Se vocês quiserem até aproveitar aqui e tocar a sua laringe, é esse ossinho que faz um crack-crack, né? Aqui dentro mora nossas cordas vocais. E aí o ar ele passa pelas cordas vocais na hora da expiração, né? Ou seja, na hora de soltar o ar. E aí com isso rola uma movimentação das cordas vocais e o som ele é emitido, né? Claro que isso falando a super grosso modo, né? Mas vai ser um pouco por esse viés que a gente vai nessa aula, né? Então eu vou expandir um pouco essa imagem para que vocês consigam entender e por que eu tô falando isso, né? A gente vai chegar lá. Respirar é uma coisa que é natural pra gente, né? A gente tá aqui conversando porque a gente tá respirando, senão a gente estaria morto, né? Então é uma coisa super natural pra gente e a gente inspira, enche os nossos pulmões de ar e depois a gente expira. Para a gente poder emitir o som, como eu disse, na hora que a gente está expirando o ar ele passa pelas nossas cordas vocais, que junto a outras, né, envolve várias musculaturas e ossos que fazem essa movimentação acontecer, né? Mas aí já é uma coisa um pouco mais aprofundada, mas enfim. Na hora que a gente expira, esse ar ele passa pelas cordas vocais, que se movimentam através de toda essa musculatura e esses ossos, e com esse ar passando pelas cordas vocais que estão em movimento, acontece uma vibração que emite esse som, que é a voz. Né? Tem outras coisas envolvidas nisso, como a fonação, né? Que é a formação da sílaba, das vogais, das palavras. Então a língua ela é muito envolvida na hora do canto, né? Uma coisa que a gente trabalha bastante na hora de estudar a técnica vocal e conhecer o nosso instrumento, né? Enfim, as ressonâncias também, que é onde esse ar que a gente expirou vai vibrar, né, basicamente, para poder emitir esse som, né? E eu sempre gosto de pensar como se fosse um violão, né? Então, assim, o corpo desse violão é o nosso corpo, né? A nossa caixa torácica, é a nossa boca, que é onde esse ar vai ter que circular para poder sair, como no violão, quando a gente toca as cordas do violão, né? As cordas geram aquela vibração e aí aquela vibração ela percorre pelo corpo e aí sim esse som é amplificado, né? O som ele só é amplificado porque tem um corpo, né? Um espaço para essa vibração ecoar. Porque senão seria como uma guitarra. A guitarra, por exemplo, você precisa amplificar, né? Porque ela não tem aquele corpo, né? Ela não tem aquele buraco do violão, né? Onde o som percorre, as vibrações percorrem para poder sair sem que haja uma amplificação. O nosso corpo é um pouco esse lugar também. E fazendo essa analogia, né, do violão, as cordas vocais, elas seriam essas nossas cordas, né? E os nossos dedos seriam o ar. Tá? Vamos ver se você consegue entender por essa imagem. Então é como se a gente, né, inspirou, e aí expirou, passou
né, pelas cordas vocais o nosso ar, elas vibraram, a ressonância, as vibrações sonoras procuraram um espaço para poder, né, sair e encontraram, e aqui está a voz. Né? E por que eu gosto de trabalhar com essas imagens, né? De falar esse lugar da respiração como algo super natural pra gente? Porque às vezes a gente traz uma super preocupação, né? Principalmente quando a gente está começando, em, nossa, calma, eu tenho que pensar no meu diafragma, eu tenho que pensar na abertura de costela, eu tenho que pensar em um monte de coisa. E assim, é interessante a gente pensar na abertura de costela, é interessante a gente trabalhar isso, é interessante a gente, né, entender realmente essa movimentação de uma respiração mais baixa, né, uma respiração mais alta, né, porque voz é ar, como eu estou, né, falando até agora, assim. Então, quanto mais ar a gente tiver, mais voz a gente vai ter para poder controlar e comandar, né? Mas respirar é algo já extremamente natural para gente, né? Então, não tem muita preocupação. O nosso corpo, ele é inteligente. Então aqui, por exemplo, eu estou conversando com vocês e eu estou emitindo som o tempo todo. E eu em nenhum momento estou aqui, nossa, eu preciso encher para poder, na hora que eu expirar, sair a voz. Não, eu estou aqui falando e aí uma hora vai acabar meu ar, né? Aqui, ó, ainda não acabou, não acabou, não acabou. Estou aqui conversando, acabou. Aí eu continuo falando, né? É uma coisa natural. Então se a gente começa a tentar trazer essa imagem de que o som que vai sair da nossa voz, né, do nosso corpo, né? O som que vai sair do nosso corpo, ele é apenas essa expiração que a gente está conduzindo, isso ajuda algumas coisas na hora de cantar, né? Ainda mais quando a gente está começando. Eu vou trazer alguns exercícios para a gente começar a materializar essa ideia que eu estou trazendo, para não ficar só coisa de maluco, tá? Mas antes eu vou querer trazer algumas imagens para que vocês consigam visualizar isso que eu estou trazendo, né? E também para a gente poder conhecer um pouco mais do nosso instrumento. Como eu disse, é uma aula para isso, né? Bom, vamos lá. Então eu quero mostrar para vocês algumas imagens, né? Começando pelas nossas cordas vocais. Trouxe um vídeo aqui. Essa membranazinha aqui, branquinha, são as cordas vocais. Aqui são elas vibrando quando a gente tem a passagem de ar. Ó, aqui, por exemplo, foi um momento onde ele parou para apenas inspirar, né? Então aqui, ó, quando a gente só inspira, o ar ele só passa pela nossa laringe, tranquilo, né? Agora, quando a gente está expirando, as cordas vocais elas vibram. E é interessante a gente entender como elas funcionam, como o nosso corpo funciona, é o autoconhecimento mesmo. E aqui, por exemplo, ó, porque ele vai fazer uma nota mais grave, ó. Fez uma nota mais grave. E agora uma nota mais aguda. Ó, vou voltar pra gente ver. Quando emite uma nota mais grave, as cordas vocais elas ficam mais relaxadas, elas vão para baixo, ó, literalmente, né? Elas dão uma soltada. E aí com isso o que a gente entende então? Que a gente, quando a gente está fazendo as nossas notas mais graves, né? Quando a gente está aqui mais grave, a gente vai ser mais difícil controlar o ar, né? Vai ter muito mais escape de ar, porque ó, elas estão muito mais relaxadas, ó, tem muito mais espaço aqui, tá vendo? Agora quando a gente tá nos agudos já é diferente, ó. Ela se estica inteirinha, então vai ter muito menos espaço pro ar passar. E ela tensiona toda, por isso que também a gente acaba tensionando mais quando a gente tá indo pro agudo, né? Enfim, aqui são as nossas cordas vocais, super interessante a gente ter essa consciência. E aqui eu vou mostrar um cantor cantando dentro de uma ressonância magnética. Já começar dizendo que isso aqui, essa massa enorme, né, que a gente está vendo aqui, é a nossa língua. Ó, ela é enorme. E como eu disse, a língua ela é extremamente importante para a fonação, né, que é a formação de sílaba, de vogal, das palavras em si, né? Porque aí, por que é interessante ver essa imagem também, né? Para além de autoconhecimento, para a gente entender que as palavras, né, a formação das palavras, as consoantes, as vogais, elas vão ser muito importantes para a formação do som. Porque quando a gente, por exemplo, está emitindo uma vogal mais aberta, ó, por exemplo, aqui,
né? Uma vogal mais aberta seria o O, o A, né? Tem muito mais espaço para esse ar passar. Ó, a língua tá lá embaixo, o céu da boca, que é isso aqui, ó. Aqui é o céu da boca, que é o nosso palato também. Tem o palato duro, né, que é esse aqui, e o palato mole, que é esse aqui, ó. O mole é aquele que é molinho mesmo, é literalmente mole. A gente consegue perceber que, então, vai ser muito mais difícil emitir uma nota numa vogal mais aberta, né, como o A. É muito mais difícil fazer com A, né, do que, por exemplo, com I, com U, que são vogais mais fechados, ó. Por exemplo, vamos ver aqui o momento que ele vai fazer uma vogal mais fechada. Aqui, ó. Vogal fechada, ó. Pouquíssimo espaço para passar ar. Então a gente vai ter muito mais controle, né, sobre as notas que a gente faz com o I, com o U. Por isso que às vezes alguns exercícios que a gente está treinando agudo ou certas regiões, a gente treina com I, com U, porque é muito mais fácil de ter controle, tá? E aí com isso a gente vai criando inteligências, né? De, por exemplo, então, caramba, o A é muito aberto, então por isso que às vezes vai cantor lírico, ou até no canto popular também, a gente tende a manipular algumas vogais, né? Em vez de fazer tipo, sei lá, como os nossos pais. Em vez de a gente fazer muito aberto, a gente pode fazer como os nossos pais. Aqui, por exemplo, em vez de estar fazendo paz, isso torna muito mais difícil, né? Tô exagerando aqui agora para mostrar, mas assim, isso vai tornar muito mais difícil. Então, às vezes a gente dá uma certa moduladinha para parecer que a vogal é um pouco mais fechada do que ela é, sabe? Tipo, paz. Aqui eu tô jogando um pouco do né? Pá. Enfim, isso são inteligências que a gente vai ganhando com o tempo. Como eu disse, essa é uma aula inicial, né? Não vou chegar nesse lugar, mas é interessante a gente reparar e entender, né? Esse tipo de vídeo, por exemplo, para a gente se autoconhecer e falar, caramba, então a vogal aberta é muito mais difícil, né? Porque é muito mais ar que é necessário, e a fechada, enfim, e por aí vai. Eu trouxe essas imagens para a gente conseguir, né, criar consciência mesmo, corporal, tá? Que é o objetivo dessa aula. Então agora eu quero propor um exercício para a gente começar a trazer para o nosso corpo isso tudo que eu estou falando, né? Então, por exemplo, é super natural para a gente inspirar e expirar. Só que agora eu vou querer que a gente expire condicionando algumas coisas, né? A partir do exercício. Então, na hora que você vai inspirar, uma inspiração que a gente vai tentar encher barriga, né? Que a gente chama de uma respiração mais baixa, né? Você vai inspirar, encher a barriga, e na hora de soltar, você vai soltar com S. Então você vai fazer assim, ó. Eu vou mostrar e depois a gente repete junto, tá bom? E aí a gente vai até o ar acabar, tá? Com S, a gente está fazendo apenas a expiração, só que a gente está formando a boca para o ar sair em formato de S, né? Para sair com pouco espaço, para a gente poder ter um controle, né? Exercer um controle sobre essa nossa respiração. Depois a gente vai fazer com vibração de cordas vocais para perceber essa diferença. Então, vamos começar. Vamos inspirar. E vamos soltar. Acabou, inspira de novo. Ótimo. Aqui é apenas o ar escapando do nosso corpo, né, numa expiração com som de S. Agora a gente vai fazer a expiração com som de Z. E o Z nada mais é do que o S, só que com vibração de cordas vocais.
Ou seja, a gente vai estar aqui, ó. Ó, é a mesma boca, o mesmo formato. A gente consegue até escutar, se a gente, né, lembrar do S, quando a gente está fazendo Z, um pouco do som do escape de ar que tem no S, tá? Então a gente vai inspirar e vai soltar em Z. E aí a gente vai perceber que aqui, né, na nossa laringe, a gente consegue perceber fisicamente as nossas cordas vocais tremendo. Porque é isso. Aqui a diferença é que em vez de estar só escapando ar, o ar ele está passando e as cordas vocais elas estão fechando, assim como eu mostrei no vídeo, né, agora. Então, inspirou, expirou em Z. De novo, inspirou. Z. Agora, deu pra perceber, né? Imagino. Se não deu, faz de novo, tocando aqui na laringe, mas dá pra perceber bem forte que a diferença é essa vibração que acontece aqui. Mas agora a gente, pra ficar mais nítido ainda, a gente vai alternar entre S e Z. Lembrando que S é só o escape de ar e o Z é quando as cordas vocais elas vibram e a gente consegue emitir o som, né? Então você vai fazer basicamente assim. Bem livremente. Eu vou fazer agora uma vez e aí eu proponho que você pause o vídeo e aí faça algumas vezes no seu tempo. Não tem 2 segundos em S, 2 em Z, é quanto você quiser, percebendo mesmo essa diferença de quando é só o ar passando e quando as cordas vocais vibram para poder emitir esse som, né? Vou fazer uma vez para vocês entenderem, aí vocês pausam, façam vocês e a gente volta. Dá o play, né? Volta aqui comigo e a gente segue, tá? Inspirou. Agora pausa o vídeo, faz algumas vezes você. Bom, então voltando, esse exercício é ótimo para perceber mesmo esse movimento que acontece nas cordas vocais quando a gente está emitindo o som e também quando a gente está só expirando, né? Agora, vamos fazer um exercício com melodia, né? Aqui com o vocalize no piano, para a gente poder começar a trazer algumas das coisas que a gente falou para mais próximo do que é de fato cantar, né? Então, aqui eu vou fazer vibração. Se você não consegue fazer, faz. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade em fazer né, do que tem gente que não consegue fazer e é super normal, tá? Se você não consegue fazer você faz eu vou fazer tá? E aqui o objetivo vai ser perceber essa tranquilidade que eu vim falando aqui durante a aula de só emitir esse ar, né? Vai ser pra gente perceber essa tranquilidade, né? De quando a gente tá... E esse exercício, ele vai ser pra gente conseguir perceber as coisas que a gente veio, né, falando até agora na aula, de tentar... Então, vamos lá. A gente vai inspirar. E assim como a gente inspirou para soltar em S ou em Z, a gente vai fazer o vocalize em R. Então, ou tr. Então, inspirou.
E aí, o normal, o natural da maioria das pessoas, e você pode estar fazendo isso, é querer empurrar uma nota e outra, deixando elas meio evidentes, né? Vou exagerar e mostrar. Como, por exemplo... E eu não quero isso agora. Eu quero que a gente consiga perceber que a gente está trabalhando com manipulação de ar, tá? Então, um exercício que eu sempre proponho para os meus alunos, para as minhas alunas, para os meus alunos, é de a gente desenhar um círculo, né, enquanto a gente faz. Então, por exemplo, a gente vai começar aqui e a gente vai terminar aqui. Então, a gente não vai fazer... A gente vai fazer... É um ar, sabe? É um fio de ar que a gente está puxando de nós mesmos. Assim como a gente fez. A gente vai fazer. Tá bom? E aí a gente vai subindo, certo? Se você, pra você é muito agudo, faz. É que pra mim é muito grave, né? Mas. Tá? Então, vamos lá. 3, 4. Inspira. Inspira sempre, hein? Vamos descer. Inspira. Tá? Então esse exercício ele foi bem pra gente aquecer a voz, né? Um exercício ótimo, a vibração de lábio para aquecer a voz, para chegar com a voz. Então sempre que vocês quiserem, né, precisarem aquecer, é um exercício ótimo para isso. Mas aqui eu quis trazer bem pra gente conseguir reparar nesse ar que a gente está controlando mesmo, manipulando para poder emitir essas notas, né? Não tem a necessidade de quando a gente está cantando, a gente empurrar nada, né? A gente tá desenhando essa melodia, né? Como eu disse, em vez de a gente fazer, né? Como por exemplo, daqui a pouco a gente pode aplicar melhor a uma canção simples, né? Enfim, mas por exemplo, em vez de a gente fazer parabéns pra você nessa data querida, né? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Percebeu que eu tô só aqui, ó, né? Expirando, né? Naturalmente eu já estaria expirando, né? Para falar, para, enfim. Então, tô aqui propondo exercícios para a gente conseguir tranquilizar, né? Colocar, encaixar o nosso canto de uma forma mais tranquila, tá? Então agora um próximo exercício a gente vai fazer como se fosse um a gente estivesse fazendo um vu, né? Um vu, só que a gente vai encher bastante a nossa bochecha, porque isso vai ajudar a gente a relaxar a nossa laringe. O que é relaxar a laringe? Lembrando que a laringe é onde moram as nossas cordas vocais, né? Então, aqui ela se movimenta. Se você, por exemplo, puxa o ar como se fosse um canudinho, ó,
dá pra reparar que a laringe ela dá uma leve descidinha, tá? Isso é porque ela vai estar relaxada. Ou, por exemplo, quando a gente boceja. Aqui vai dar vontade em você, né? Aqui a laringe ela desceu. Porque houve um relaxamento, né? A laringe ela se movimenta quando a gente canta. E aqui eu tô querendo propor com essa respiração, né? Com esse que a gente abaixa essa laringe e consiga também perceber essa manipulação de ar que eu falei, né? Então, a gente vai fazer. Aqui, por a gente não estar deixando muito o ar escapar, a gente vai conseguir perceber bastante aquilo que eu falei, né? De que a voz é ar. Então, aqui dentro a gente vai perceber como se fosse a voz maluca para querer sair, sabe? Então aqui a gente vai fazer isso. Apenas um fiozinho de ar saindo pela nossa boca, tá? E a gente vai se encher como se fosse um balão. Se você tem uma voz mais grave, né, você faz. Pra mim é grave, mas enfim, se a sua voz for grave, vai ali. E o ar, ele sai bem tranquilo, tá? Não tem muita força pra fazer isso. Então sempre inspira. De novo. Vamos descer. Então, você vê que tem só um fiozinho de ar saindo, o ar ele fica aqui, né? A voz fica aqui querendo que a gente expanda, né? Dá pra gente reparar bastante fazendo esse exercício, tudo isso que eu falei, né? De forma mais natural. Agora, pra aplicar numa canção, eu vou pegar de novo Parabéns pra Você, que é uma canção que todo mundo sabe, uma canção democrática, e é super simples, mas aí eu convido vocês a tentar fazer isso com as canções que vocês quiserem, né? Então, a trazer essa tranquilidade, né? Em vez de super ficar pensando, caramba, preciso encher a minha costela para cantar. Não, pensa que você já inspira e já respira, já expira, já faz tudo naturalmente. O diafragma é um músculo involuntário, então claro que a gente vai fazer treinamentos, né? Quando a gente estuda, né, e avança na técnica vocal para poder ter um controle maior sobre essa respiração, mas ele é involuntário, assim como a nossa respiração, então vai acontecer esse movimento. Então a gente precisa lembrar disso, né? Para a gente poder emitir a nossa voz com uma certa tranquilidade mesmo, né? Então aqui a gente vai inspirar, e assim como a gente inspirou e fez ou a gente inspirou e fez ou a gente inspirou e fez ou a gente inspirou e fez tudo de uma forma, né, como eu disse, desenhando essa melodia, como se estivesse puxando esse fio de ar, né, como se estivesse manipulando esse ar, a gente vai cantar Parabéns pra Você. Então, parabéns pra você. Aí você vai inspirar de novo. Nessa data querida. Inspira de novo. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Tá? Então, tenta desenhar, né, essa melodia como se você realmente estivesse puxando esse fio de ar dentro de você. E aí você vai poder fazer isso com qualquer outra canção. Então, por exemplo, quero cantar Como Nossos Pais.
aleatório, tá? Não quero lhe falar, meu grande amor. Acabou o ar. Das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo, tá? E aí você continua estudando através dessa imagem. E aí outra coisa que pode ajudar também, depois que você fizer isso, né, uma coisa que vai te ajudar também a trazer mais pro concreto esse exercício, não tô entendendo muito bem, Rô, tá meio difícil de entender, não tô conseguindo fazer muito bem. Faz o exercício de cantar a melodia com um Z, por exemplo, foi um exercício que a gente fez hoje. Então, por exemplo, percebe que eu só estava escapando esse ar, né? Não estava fazendo né? Isso vai fazer ficar muito mais difícil. Pega e faz essa melodia da canção, no caso aqui a gente está fazendo parabéns para você, mas faz ela toda em Z, na mesma energia de tudo que a gente falou na aula, e aí depois emenda colocando a letra, tentando parecer com quando você fez com Z, né? Então, aí vamos supor que você foi até o final. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Entendeu? Tentei encaixar no mesmo lugar que eu fiz quando eu fiz com Z, né? E isso é ótimo para quando a gente está começando, trazer essas imagens para poder unificar o nosso canto, né? Assim, no sentido de dar uma uniformizada nos encaixes e etc. Tá? Experimenta aí, depois aqui comenta, me conta. Claro que isso é, como eu disse no começo da aula, é só uma aula inicial, é só uma aula super superficial mesmo, né? Que a gente tem 30 minutos para dar aula. É uma aula mais superficial mesmo para quem está querendo ter um contato, né? Um primeiro contato com o canto. Cantar é uma coisa que exige tempo, exige estudo, exige, né, bastante prática mesmo para a técnica ir se aprimorando. Cantar não é só isso que eu tô falando aqui, técnica não é só isso que eu tô falando aqui. Eu trouxe algumas imagens e algumas coisas para poder ajudar você que está começando, a que quer começar, a ter alguns exercícios para poder praticar algumas coisas. E isso, essa dica que eu trouxe de pensar mais na expiração do que qualquer outra coisa, vai te ajudar muito na hora de cantar, em muitos momentos, em muitos exercícios, tá? Então, faz isso. Às vezes também ajuda a tirar um pouco da tensão que a gente traz quando a gente canta. Então experimenta, me diz se funcionou, né? Como é que foi para você fazer, tá? Se grava para você poder escutar a sua voz, isso é um exercício precioso para a voz, se escutar, corrigir o que você não gosta, o que você gosta, assim, né, de forma, claro, às vezes a gente não tem noção de como corrigir, mas só anotar mentalmente o que a gente gosta, o que a gente não gosta, já nos ajuda muito a evoluir, tá? Então é isso, foi um prazer estar aqui conversando com vocês nessa troca. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência e qualquer coisa me chama. Tô aqui. Beijo.